Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esta nossa live, conforme nós havíamos prometido a vocês. Nós buscaremos abordar nela o tema. Hoje nós tentamos sofisticar um pouco melhor a nossa live, inclusive com algumas informações que vocês podem acompanhar pelo monitor, pela televisão aqui ao lado. Então, o tema da nossa reflexão, da nossa breve reflexão nesta noite, é algumas considerações e verdades sobre João 3,16, o famoso texto de João 3,16. Mas antes de nós entrarmos no texto em si, eu quero convidá-la para orarmos, para buscarmos a presença de Deus. Amém? Feche os teus olhos e vamos buscar a presença do nosso Pai. Senhor, nós queremos te agradecer nesta hora. Queremos te glorificar por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas, pela tua graça, pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Enfim, te agradecemos pelo dom da vida eterna que há em Cristo Jesus. Te agradecemos porque, apesar de todas estas dificuldades que temos enfrentado nestes últimos dias, não apenas em âmbito nacional, mas também mundial, podemos ao mesmo tempo ver a sua mão, porque sabemos que o Senhor é um Deus soberano e que governa sobre tudo e sobre todos. Te pedimos nestes momentos, nestes breves momentos nos quais refletiremos sobre a sua palavra, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza pelas sendas e compreensões e entendimentos das tuas Escrituras. Te louvamos por tudo e suplicamos a tua bênção e a tua presença em nossas vidas e através delas, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, o nosso tema, algumas considerações de verdade sobre João 3,16. E para tal, eu quero convidá-lo para ler comigo o famoso texto de João 3,16 e vamos pedir que o Senhor fale graciosamente conosco nesta noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, João 3,16 talvez seja o texto mais amado e conhecido das Escrituras pelos cristãos de uma forma geral. Aliás, os diversos títulos que esse versículo tem recebido ao longo dos tempos parece que demonstram essa verdade. Martinho Lutero, por exemplo, conhecido precursor da Reforma Protestante, ele chamou João 3,16 de o Evangelho em miniatura, o qual, segundo ele mesmo, Martinho Lutero, é digno de ser escrito em letras de ouro, não sobre o papel, mas, se possível, sobre o coração. O conhecido professor de grego A.T. Robertson, ele o denominou, a João 3,16, o Pequeno Evangelho. Já o pastor batista norte-americano Jerry Vines conferiu-lhe o título de O Evangelho em Poucas Palavras. E além destes, outros estudiosos se referiram a esse importante versículo bíblico das mais variadas formas, como, por exemplo, o Monte Everest da Escritura Sagrada, a mais delicada flor do jardim da Escritura Sagrada e ainda a carta de amor de Deus, escrita com sangue e dirigida a todos, a mim, a você e a toda a criatura. Como alguém observou muito apropriadamente, se alguma vez houve um versículo que Satanás amaria apagar da Bíblia, este versículo seria, sem dúvida alguma, João 3,16. Ora, mas se Satanás, por um lado, gostaria de arrancar esse versículo das Escrituras, nós cristãos, por outro lado, queremos recordá-lo, enfatizá-lo, estudá-lo e pregá-lo devido à sua tamanha relevância para a nossa fé. E esse versículo, que é muito conhecido de todos nós, meus queridos irmãos, nos permite fazer pelo menos 9 considerações que você pode acompanhar aqui ao lado na nossa TV. Pelo menos 9 considerações preliminares, além de outras 4 verdades que veremos posteriormente, podem ser vislumbradas nesse único versículo bíblico de João 3,16. A primeira verdade que nós encontramos nele é a seguinte, a primeira consideração, melhor dizendo, que também é verdadeira nesse aspecto, a primeira das 9 considerações que podemos encontrar em João 3,16 é a seguinte: a frase "porque Deus"
ela responde ao ateísmo que afirma que Deus não existe. João 3,16 começa com uma maravilhosa declaração de fé teísta, crendo em Deus e, portanto, vendo um ser supremo, um criador de todas as coisas presente na nossa vida. Além disso, eu descubro em segundo lugar que a expressão amou de tal maneira, ela responde ao fatalismo, que declara que Deus é uma força impessoal. Segundo o fatalismo, nós temos uma série de questões um tanto quanto aleatórias ou randômicas da perspectiva humana, visto que as desconhecemos, de modo que um mero acaso, um mero fatalismo acaba coordenando ou dirigindo todas as coisas no universo. Mas quando eu olho para João 3,16, eu vejo que o Deus de João 3,16 não é simplesmente um ser ou uma força, melhor dizendo, impessoal, mas ele é um ser provido de pessoalidade, de modo que João 3,16 diz que este ser, Deus amou de tal maneira. Em terceiro lugar, eu descubro que as palavras o mundo respondem ao nacionalismo que defende que Deus ele ama apenas um grupo específico de pessoas. Quando eu olho para esse versículo de João 3,16, eu descubro que Deus não ama apenas judeus, não ama apenas bárbaros, não ama apenas gentios, mas Ele ama todos e quaisquer seres humanos. Ele ama a mim e a você, Ele ama a todas as pessoas, sem exceção. Mas, à medida em que eu avanço numa quarta consideração, eu também descubro que a sentença que deu, ela responde ao materialismo, que diz que é melhor receber do que dar. Aqueles que defendem uma perspectiva materialista, eles se preocupam mais em receber, não é isso? Mas quando nós olhamos para João 3,16, nós verificamos que o Deus ali descrito, Deus de Israel, Deus da igreja, Israel no contexto veterotestamentário, a igreja no contexto neotestamentário, ele ama tanto o mundo que ele dá. Ele dá. E isso, portanto, responde ao materialismo. Em quinto lugar, a expressão, o seu filho unigênito, responde ao islamismo, que argumenta que Deus não tem filho. Ora, o Alcorão, na Sura 6, 101, ele diz o seguinte: o Criador dos céus e da terra, como teria um filho, quando nunca teve companheira e quando ele tudo criou e tudo conhece? Bem, mas quando nós olhamos para a Bíblia de uma forma geral, mais geralmente o Novo Testamento e mais particularmente João 3,16, descobrimos que Deus teve e tem um filho, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Isso nos leva a uma sexta consideração que nós também aprendemos em João 3,16 e que queremos compartilhá-la com os irmãos. A locução para que todo aquele que crê, ela responde ao indiferentismo, que exibe uma postura de desinteresse e desprezo para com a pessoa e obras de Jesus. Esse texto de João 3,16 chama-nos à responsabilidade sobre a necessidade que eu e você e todos e quaisquer seres humanos têm de depositarem a sua fé. Fé esta possibilitada pela graça, evidentemente, na pessoa e obras de Jesus Cristo de Nazaré. Isso nos leva a uma sétima consideração. O vocábulo nele, na expressão para que todo aquele que nele crê, responde ao pluralismo, uma vertente, um movimento filosófico muito presente em nossos dias, que diz, entre outras coisas, que todas as religiões são iguais e que todos os caminhos levam a Deus. Quando eu olho para João 3,16, esse tipo de crença, ele é jogado por água abaixo, porque eu descubro que é abençoado, ou é salvo, ou Deus ama todo aquele que nele crê, isto é, em Jesus Cristo de Nazaré. Isso significa que não são todos os caminhos que nos levam a Deus, mas apenas o Filho bendito, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é que nos conduz ao Pai e, portanto, à vida eterna. Em oitavo lugar, a frase não pereça, ela responde ao universalismo, que declara que no final das contas todos serão salvos e que, portanto, ninguém irá para o inferno. Ora,
quando nós lemos a Bíblia, particularmente todo o Novo Testamento, nós verificamos que o inferno e o inferno eterno, ele é uma realidade absolutamente bíblica, de modo que negar o inferno em nome de universalismo, dizendo que todas as pessoas serão, no final das contas, alguns dizem que até mesmo o diabo e os demônios serão salvos, é uma heresia, é um ensinamento desprovido de qualquer fundamentação mínima escriturística. Por fim, em nono e último lugar, a nona consideração que queremos fazer aqui é a seguinte: a expressão final do versículo, mas tem a vida eterna, responde ao niilismo existencial, que, entre outras coisas, afirma que a existência do ser humano não tem qualquer sentido, finalidade ou propósito. Quando eu olho para esse texto, eu descubro o contrário, que Deus ama o mundo e Ele cria as pessoas neste mundo com propósito, para que aqueles que nele crerem tenham graciosamente vida eterna. Bem, depois dessas 9 considerações bem gerais sobre João 3,16, além delas, eu quero compartilhar com você, ou com vocês, eu quero chamar a sua atenção para 4 verdades sobre o amor de Deus neste versículo. Vimos 9 breves considerações e agora eu quero chamar a sua atenção para 4 verdades importantes sobre o amor de Deus em João 3,16. A primeira verdade que eu encontro nesse versículo é a seguinte: o amor de Deus é universal. O texto bíblico diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui o verbo grego agapao, amar, ele ocorre na forma da terceira pessoa do singular do indicativo aoristo. Esse aspecto verbal presente aqui não é um aoristo ingressivo, pelo que nos parece, que poderia sugerir um tempo quando Deus começou a amar. Também não é um aoristo cumulativo, que poderia indicar um tempo quando Deus decidirá amar. Em vez disso, nós temos aqui um aoristo constativo, que descreve uma ação em sua totalidade. Então, esse tipo de aspecto verbal presente nesse texto em João 3,16 enfatiza o amor eterno, constante e total de Deus. Aliás, cabe dizer aqui que o amor, ele não é apenas mais um atributo de Deus dentre tantos outros. Ele constitui, na verdade, com perdão pela redundância, a sua essência ontológica, com perdão, de fato, por essa redundância, visto que Deus é amor, conforme 1 João capítulo 4, versículos 8 e 16. E, portanto, tal essência sempre esteve presente na divindade, mesmo antes da criação do mundo, quando Deus já experimentava um relacionamento mútuo intratrinitário, segundo o qual o Pai amava o Filho amava o Espírito e o Espírito amava o Pai, e isso desde sempre, desde toda a eternidade. Além disso, nós descobrimos que o objeto do amor de Deus neste texto é o mundo, cosmos. Deus amou de tal maneira o mundo. Estudiosos de grego como Edward Robinson, S.T. Bloomfield, Joseph Henry Thayer, Hermann Kramer, Marvin Vincent, Horst Bauss, Gerhard Schneider e A.T. Robertson, este último já citado por nós, dizem que a palavra cosmos em João 3,16 refere-se à raça humana, à humanidade. O fato de o pecado ter alcance universal, visto que todos pecaram, conforme Romanos 3,23, exigiu que a morte de Cristo possuísse alcance correspondente e, por conseguinte, também fosse oferecida universalmente. Assim, Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos, conforme Romanos 11,32 nos ensina. Em segundo lugar, o amor de Deus, em João 3,16, ele é um amor sacrificial. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor sempre dá. É da natureza do amor conceder, fornecer, doar, dar. O apóstolo Paulo dirá em 1 Coríntios, no capítulo 13 e versículo 5, que o amor não busca os seus próprios interesses.
Uma pessoa pode dar sem amar, mas uma pessoa não pode amar sem dar. É interessante observarmos que em 1 João, no capítulo 13, no versículo 18, João diz aos seus destinatários: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ora, o mesmo Deus que inspirou João a escrever essas palavras na sua epístola, as colocou em prática porque ele mesmo, Deus, não expressou o seu amor por nós, por toda a humanidade, através de palavras, mas através de atos concretos, pois o autor bíblico diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus nos deu Jesus na cruz como um sacrifício propiciatório e expiatório. Em termos verticais, o sacrifício de Jesus na cruz, ele visou apaziguar a ira de um Deus santo e justo que abomina o pecado e torná-lo propício ao pecador. Já em termos horizontais, o sacrifício de Jesus na cruz, ele teve a finalidade de expiar, isto é, de remover os pecados e, consequentemente, a culpa daqueles que, pela graça de Deus, creem em Cristo, e isto só pode ser possibilitado através da gloriosa graça de Deus. Isso nos leva a um terceiro e penúltimo ponto, uma terceira e penúltima verdade em João 3,16 sobre o amor de Deus, sobre esse texto que nós aqui temos. O amor de Deus, ele é, em terceiro lugar, pessoal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Deus, ele não ama o mundo, meus irmãos, como se o mundo fosse uma massa disforme e indistinta. Muito pelo contrário, o mundo que é objeto do amor de Deus, ele é constituído de indivíduos. E dentre esses indivíduos, Deus tem uma afeição especial, é claro, pelos indivíduos crentes. Os crentes são os objetos especiais do amor salvífico de Deus. E aqui a expressão aquele que crê vem do grego hopisteuon, onde o verbo crer, pisteuo, ele aparece na forma do particípio presente, ativo em grego e, portanto, transmite um conceito, uma noção de continuidade. Sendo assim, a melhor maneira de entendermos esse trecho do versículo é para que todo aquele que continuamente nele crê. Desse modo, o salvo não é aquele que experimentou apenas um momento pontual de fé no passado, mas é alguém que, em vez disso, ele experimenta uma confiança constante e contínua na pessoa bendita, gloriosa e singular de Jesus Cristo de Nazaré. Essas três verdades antecedentes nos conduzirão a uma quarta e última verdade sobre o amor de Deus, ainda presente em João 3,16. Eu descubro, em quarto e último lugar, que o amor de Deus ele é teleológico. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, e aí olha o propósito, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque eu disse que o amor de Deus é teleológico. A palavra teleológico ela é derivada da palavra grega telos, que significa finalidade, propósito, objetivo. O amor de Deus pelo mundo em geral e pelos crentes em particular, ela aponta para uma finalidade, qual seja, Deus deseja que aqueles que continuamente creem no seu Filho não pereçam, mas tenham a vida eterna. Perecer significa ser banido da presença do Deus de amor e permanecer para sempre na presença de um Deus de ira. Por outro lado, ter a vida eterna significa viver para sempre na presença do Deus de amor e desfrutar, portanto, para sempre da sua doce, gloriosa, amável e agradabilíssima presença. Deus não enviou Jesus para condenar o mundo, mas para salvá-lo de seus pecados. É isso que o João 3,17 diz, abre aspas, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porém, os benefícios salvíficos da cruz só são aplicados na vida daqueles que pela graça creem em Cristo. João 3,18 afirma essa verdade ao dizer que quem crê, literalmente, o que continuamente crê, nele não é condenado,
mas quem não crê, literalmente, ou que continuamente não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Bem, à guisa de conclusão da nossa breve reflexão, nós descobrimos, por meio desta nossa breve meditação, entre outras coisas, que o amor de Deus, com base em João 3,16, primeiramente, ele é universal. Deus ama a humanidade pecadora. Ele ama a mim, ele ama você, ele ama o seu patrão, o seu filho, sua filha, seus amigos, parentes, familiares. Ele ama a todas as pessoas, não em distinção, mas sem exceção. Ele ama a humanidade toda. E nós também descobrimos que esse amor de Deus aqui, em João 3,16, ele é sacrificial. Deus deu seu Filho unigênito pela humanidade. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado na cruz do Calvário pelos meus e pelos teus pecados, pelos pecados de toda a raça humana. Em terceiro lugar, descobrimos que esse amor ele é pessoal. Deus ama os indivíduos da humanidade. Ele não ama pessoas sem face, sem rosto, sem identidade, uma massa indistinta e, na verdade, disforme. Ele ama a mim, a você, ele ama indivíduos. Se você está ouvindo, assistindo a esse vídeo, eu quero que você saiba que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por você, por mais pecador que você seja, por você, pelos seus amigos e familiares, na cruz do Calvário. E por fim, descobrimos que esse amor é teleológico. Esse amor visa a comunhão do crente com o seu Deus durante toda a eternidade. Diante desse fato, eu quero convidá-lo, a você que é objeto do amor imensurável de Deus, a agradecê-lo e adorá-lo com a sua oração neste momento. Feche os teus olhos e mais uma vez vamos buscar a presença de Deus nesse momento final da nossa brevíssima meditação. Pai, eu quero engrandecer o teu nome mais uma vez. Quero te agradecer por todas as pessoas de perto, de longe, que estão agora, Senhor, assistindo a este vídeo. E eu te peço que o Senhor as abençoe. Passamos por momentos tão difíceis em nossa nação agora, devido, Senhor, ao coronavírus. Mas sabemos que se há uma coisa importante, e aquilo que há de mais importante na vida de um ser humano, é ser salvo e ser eternamente salvo. E isto só pode ocorrer por meio da pessoa gloriosa de Jesus Cristo de Nazaré. Sabemos que nós não podemos ir até o Senhor, ó Pai, se não for por intermédio do seu Filho Jesus, que nos serve de ponte entre nós, seres humanos, pecadores, e o Senhor, um Deus santo, todo-poderoso e todo amoroso, como acabamos de aprender neste momento, nessa meditação sobre João 3,16. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor continue a nos abençoar, a nossa vida, família, ministério, e especialmente te peço a todos os queridos irmãos e irmãs, ou talvez não cristãos, em todos os rincões deste mundo, aonde este vídeo assim chegar, conforme a tua graça e a sua permissão. Que o Senhor seja louvado em nossas vidas e também através delas te glorificamos, adoramos e te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até uma nova oportunidade conforme a permissão dele. Deus te abençoe.